Síria. Como fica o xadrez do Oriente Médio depois da queda de Bashar al-Assad? Pense na complexidade de um tabuleiro de xadrez. Cada peça se movimenta de forma estratégica, e um único erro pode mudar o curso de toda a partida. Agora, imagine esse tabuleiro sendo o Oriente Médio, uma região marcada por séculos de conflitos, interesses geopolíticos e forças em constante disputa. O que acontece quando um dos reis desse tabuleiro está prestes a cair? O que significa a possível queda de Bashar al-Assad para a Síria e para toda a dinâmica do Oriente Médio? Olá, queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe poderosamente você e sua família neste dia tão especial. Eu sou o pastor Éder, e este é o canal Palácio da Arte, um espaço dedicado às reflexões bíblicas e aos acontecimentos que moldam o mundo em que vivemos. Hoje, vamos abordar um tema que é crucial não apenas para entender o cenário político, mas também para compreender os tempos em que estamos vivendo, à luz das profecias bíblicas. Antes de avançarmos, convido você a se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com alguém que precisa entender melhor o que está acontecendo no Oriente Médio. Porque sim, revelações surpreendentes estão por vir, e você não vai querer perder nenhum detalhe. Oração. Antes de mergulharmos nesse tema tão importante, vamos fazer uma breve oração. Feche os seus olhos, eleve suas mãos e ore comigo. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos por este momento. Pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento e nos ajude a compreender os teus planos para as nações e os teus desígnios para os tempos em que vivemos. Que cada palavra deste vídeo traga esclarecimento, edificação e paz aos corações. Em nome de Jesus, amém. Exploração inicial do tema. A Síria, um país com uma história milenar e um papel estratégico no Oriente Médio, é hoje sinônimo de conflitos intermináveis. Desde 2011, a guerra civil devastou o país, resultando em milhões de mortos, feridos e refugiados. No centro dessa tragédia, encontramos Bashar al-Assad, presidente da Síria desde o ano 2000. Para muitos, ele é visto como um ditador impiedoso, para outros, como um líder que resistiu às pressões ocidentais e às ameaças de grupos extremistas. Mas o que acontece com a queda de Bashar al-Assad? Essa pergunta não é apenas política, ela está profundamente conectada às profecias bíblicas. A Bíblia menciona repetidamente Damasco, a capital da Síria, como um ponto de referência profético. Em Isaías capítulo 17, versículo 1, lemos: Sentença contra Damasco. Damasco deixará de ser cidade e se tornará um montão de ruínas. O colapso de Bashar al-Assad poderá ser o ponto de partida para a concretização de profecias há muito anunciadas? E mais importante, como os países ao redor, como Israel, Irã, Turquia e Rússia, reagiriam a essa mudança de liderança? Essas questões revelam o quanto o destino da Síria está interligado aos grandes acontecimentos mundiais. Na próxima parte, vamos explorar os interesses das principais potências globais e regionais nesse tabuleiro complexo. Se você chegou até aqui, comente. Eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. João capítulo 17, versículo 17. Os interesses das potências globais e regionais. Agora que compreendemos o impacto potencial da queda de Bashar al-Assad na Síria, é essencial analisar como as grandes potências do mundo e os países vizinhos enxergam esse cenário. Afinal, o Oriente Médio não é apenas uma região, é o epicentro de uma disputa geopolítica que envolve desde interesses energéticos até ambições religiosas e militares. A Rússia, por exemplo, é um dos maiores aliados de Assad. Desde o início da Guerra Civil, Moscou tem fornecido apoio militar direto ao regime sírio, utilizando bases no território para projetar sua influência no Oriente Médio. Mas por que tanto interesse? Para a Rússia, a Síria representa uma peça-chave em sua estratégia de manter presença no Mediterrâneo, ao mesmo tempo, desafiar o domínio ocidental. Com a queda de Assad, Vladimir Putin perderia um dos últimos aliados estratégicos na região, o que poderia enfraquecer o papel da Rússia no cenário global. Por outro lado, temos os Estados Unidos, que desde a administração de Barack Obama até os dias atuais, veem a saída de Assad como uma oportunidade de enfraquecer o eixo de influência entre Irã, Síria e grupos como Hezbollah.
O objetivo americano sempre foi assegurar a estabilidade de seus aliados na região, especialmente Israel, enquanto tenta limitar a expansão de regimes considerados hostis. O Irã, outro grande protagonista, tem na Síria um aliado vital para manter o chamado Corredor Xiita, uma rota estratégica que conecta Teherã ao Líbano, passando pelo Iraque e pela Síria. Para o governo iraniano, a queda de Assad representaria um golpe devastador em sua capacidade de projetar poder e apoiar grupos aliados, como o Hezbollah. Já Israel, que frequentemente se encontra no olho do furacão, observa a situação com cautela. Para os israelenses, a permanência de Assad no poder é um mal menor, comparado à possibilidade de grupos extremistas tomarem o controle do país. No entanto, Israel também se preocupa com o crescente poder do Irã na região e suas operações na Síria, o que leva a constantes ataques contra alvos iranianos no território sírio. E não podemos nos esquecer da Turquia, cujo papel na guerra da Síria é complexo. Para o governo turco, o principal objetivo é conter a ascensão de grupos curdos, que buscam autonomia na região e são vistos como uma ameaça direta à segurança nacional. A queda de Assad poderia criar um vácuo de poder que beneficiaria esses grupos, algo que Ankara está determinada a evitar a qualquer custo. Conexão com a profecia bíblica. Neste ponto, é inevitável perceber como esses interesses globais e regionais estão entrelaçados com os acontecimentos proféticos descritos nas Escrituras. Jesus, ao falar sobre os sinais dos últimos tempos, nos alertou sobre guerras e rumores de guerras, nação contra nação e reino contra reino, Mateus capítulo 24, versículo 6. A Síria, como parte central dessa dinâmica, nos faz refletir sobre o cumprimento das palavras de Jesus e o que isso significa para os dias em que vivemos. Mas será que a queda de Assad poderia ser o início de um conflito ainda maior? Ou seria a oportunidade para uma nova ordem emergir no Oriente Médio? Essas perguntas nos levam a considerar o papel de Deus na história humana e nos convidam a confiar em seu plano soberano. Queridos irmãos, comente aqui, os planos de Deus nunca falham. Jeremias capítulo 29, versículo 11. E lembre-se de se inscrever no canal Palácio da Arte, deixar seu like e compartilhar este vídeo com outras pessoas. Na próxima parte, vamos explorar o impacto direto que essa mudança na liderança síria pode ter sobre o futuro de Israel e as alianças estratégicas que podem surgir. O impacto para Israel e as alianças estratégicas. Queridos irmãos, agora chegamos a um ponto crucial desta análise: o impacto direto que a queda de Bashar al-Assad poderia ter sobre o futuro de Israel, um dos maiores aliados do Ocidente no Oriente Médio e uma nação profundamente conectada às promessas bíblicas. Israel, desde a sua fundação em 1948, vive sob constante ameaça de grupos e nações que rejeitam sua existência. A Síria, sob o regime de Assad, manteve uma relação de hostilidade histórica com Israel, mas também uma espécie de equilíbrio tenso. Com a saída de Assad, esse equilíbrio pode ser completamente desfeito, abrindo espaço para novos cenários, tanto de ameaça quanto de oportunidade. Primeiramente, devemos considerar o perigo imediato de um vácuo de poder. Sem Assad, há o risco de que grupos extremistas como o Estado Islâmico ou facções ligadas à Al-Qaeda ganhem força na região. Essas organizações, que já demonstraram um profundo ódio por Israel, poderiam usar a Síria como uma base estratégica para lançar ataques contra o território israelense. Isso faria com que as Forças Armadas de Israel tivessem que redobrar sua vigilância ao longo da fronteira norte, enquanto tentam lidar com ameaças em outras frentes, como Gaza e o sul do Líbano. Por outro lado, a queda de Assad poderia enfraquecer significativamente o Irã, o que seria visto como um desenvolvimento positivo para Israel. O governo iraniano, que frequentemente declara sua intenção de apagar Israel do mapa, utiliza a Síria como um corredor para enviar armas ao Hezbollah, no Líbano. Sem Assad, essa logística seria drasticamente dificultada, o que poderia trazer um alívio estratégico para os israelenses. Mas o impacto não se limita apenas ao campo militar. Politicamente, a ausência de Assad poderia abrir espaço para novas alianças no Oriente Médio. Países como a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, que têm mostrado uma aproximação cautelosa com Israel nos últimos anos,
poderiam fortalecer laços com o Estado judeu para conter a influência de atores hostis, como o Irã e a Turquia. Essa reconfiguração geopolítica pode estar conectada ao que lemos em Ezequiel capítulos 38 e 39, que descrevem uma grande coalizão de nações se levantando contra Israel nos últimos dias. Será que os eventos na Síria estão preparando o palco para o cumprimento dessas profecias? Como cristãos, precisamos estar atentos aos sinais e buscar discernimento na palavra de Deus. A mensagem profética. Amados irmãos, a Bíblia nos ensina que Deus tem um plano para Israel e que Ele vela pela sua palavra para cumprir. Jeremias capítulo 1, versículo 12. Portanto, não importa quão complexas ou assustadoras as circunstâncias possam parecer, precisamos lembrar que o Senhor está no controle de tudo. Ele dirige a história humana como um maestro conduzindo uma sinfonia, e nada escapa ao seu olhar atento. Será que estamos vendo o início de uma nova etapa no cumprimento das profecias bíblicas? Essa é uma pergunta que devemos levar aos pés do Senhor em oração, buscando sabedoria e entendimento. Se você está sentindo que este tema está trazendo luz e entendimento ao seu coração, comente aqui: os planos de Deus para Israel são eternos. Salmos capítulo 121, versículo 4. E não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Na próxima parte, vamos concluir com reflexões finais sobre o papel da igreja nesses tempos de mudança, além de uma poderosa mensagem de esperança para você e sua família. O papel da igreja em tempos de mudança. Queridos irmãos e irmãs, diante de tudo o que analisamos até agora, surge uma pergunta fundamental: qual é o papel da igreja nesses tempos de mudança e incerteza? Como filhos e filhas de Deus, somos chamados a ser luz em meio às trevas e a permanecer vigilantes enquanto testemunhamos os acontecimentos ao nosso redor. Primeiramente, é essencial lembrar que a igreja não é apenas um edifício ou uma instituição, é o corpo vivo de Cristo na terra. Em momentos como este, quando vemos nações se levantando contra nações e reinos contra reinos, precisamos reafirmar nossa confiança no Senhor e proclamar a sua soberania sobre todas as coisas. Jesus disse: Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus capítulo 16, versículo 18. O Oriente Médio é o palco de muitos dos acontecimentos proféticos descritos na Bíblia, mas isso não deve gerar medo em nossos corações. Pelo contrário, deve nos encorajar a cumprir a missão que nos foi dada: pregar o Evangelho a todas as nações, fazer discípulos e orar incessantemente pela paz de Jerusalém e pela salvação das almas. Uma mensagem de esperança. Mesmo diante de cenários tão turbulentos, precisamos nos lembrar que Deus está no controle de todas as coisas. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, e nada acontece fora do seu propósito eterno. Para nós, como igreja, isso significa que não importa quão sombrios pareçam os tempos, há esperança em Cristo. Em João capítulo 14, versículo 27, Jesus nos deixa uma poderosa promessa: Deixo-vos a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essa paz é o que nos sustenta e nos dá força para continuar a caminhar, mesmo quando o mundo ao nosso redor parece estar em caos. Portanto, ao ver as mudanças no Oriente Médio, ore, vigie e mantenha sua fé inabalável. Deus está no controle, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Romanos capítulo 8, versículo 28. Um apelo final. Querido espectador, se você ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo, este é o momento. Ele é o único caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode ir ao Pai senão por Ele. João capítulo 14, versículo 6. Aceitar Jesus como Salvador é o maior passo que você pode dar, especialmente nesses tempos em que vemos a profecia se cumprindo diante de nossos olhos. Se esta mensagem tocou seu coração, faça esta oração comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso de Ti. Eu Te aceito como meu único Salvador e Senhor. Entra na minha vida, transforma-me e guia-me nos Teus caminhos. Em nome de Jesus, amém. Encerramento e chamada para ação. Queridos irmãos, muito obrigado por acompanhar este estudo tão profundo. Se você foi edificado por este conteúdo, inscreva-se no canal Palácio da Arte,
deixe o seu like e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Ajude-nos a levar a palavra de Deus cada vez mais longe. Na tela final, você encontrará 2 vídeos que complementam este tema. Não deixe de assisti-los, pois trarão ainda mais entendimento sobre o plano de Deus para as nações e para a sua igreja. Que Deus te abençoe poderosamente, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Final. Lembre-se, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Mateus capítulo 24, versículo 35.